Olá pessoal, hoje eu vim dar continuidade, tá, no que eu fiz no vídeo anterior, tá, sobre a correlação de moedas e o coeficiente de variação, certo? Então, né, só recapitulando, no vídeo anterior, tá, eu fiz a alta correlação com Bitcoin e alto coeficiente de variação. Agora, na parte 2, eu vou fazer a alta correlação com o Bitcoin e o baixo coeficiente de variação. Lembrando que o que eu considerei como alta correlação com o Bitcoin foi 85% ou 0,85, e o coeficiente de variação acima de 50 eu considerei alto e abaixo de 50 eu considerei baixo, tá? E o do Bitcoin, só para recordar, é 29 e alguma coisa. Então, né, o coeficiente de variação, tá? Então vamos ver como é que ficaram os gráficos das moedas, né, com relação ao Bitcoin, tá? Então nós temos aqui, né, várias situações onde o Bitcoin subiu, né, e veio subindo diretamente aqui até e teve essa grande queda aqui, certo? Então vamos, né, ver o raciocínio. Então vejam que as moedas, ó, elas tiveram também altas, tá, correlacionadas com o Bitcoin, algumas mais, outras menos. Lembrando que a gente tem diferenças de escalas aqui, certo? Essas aqui são as moedas que foram selecionadas, né, que eu já mostrei no vídeo anterior. Então vejam que quando o Bitcoin sobe, nem todas sobem ao mesmo tempo, mas elas sobem também, tá? Mas o que a gente, né, tá vendo aqui é essa correlação com a queda do Bitcoin, tá? Então, por quê? Porque será que é válido a gente usar o filtro Bitcoin para estopar as moedas, né? Ou é melhor a gente ter um stop mais curto, enfim, para a gente começar a elucidar, separar as moedas e começar a elucidar esses questionamentos, né? Porque como são muitas moedas, isso acaba que a gente às vezes não dá tanta importância, tá? Então vejam aqui, ó, que o Bitcoin começou a cair, né? A moeda também começou a cair antes, tá? Essa aqui também teve, ó, queda, né, juntamente com ele, e depois subiu. Mas vejo que essa suba que teve aqui, né, foi acompanhando como o Bitcoin vinha variando, tá? Então aqui também tivemos, né, várias subidas e descidas aqui, né, mas vamos se atentar a esses detalhes aqui. Vejamos aqui também que ele teve uma queda antes do Bitcoin começar a cair, certo? Que ele subiu até aquele topo lá. Aqui a mesma coisa, tivemos essa queda, né? E ele começou antes também, então eu vou passar rapidamente, assim como, né, como são muitas moedas, para o vídeo não ficar longo, certo? Então aqui nós vemos o mesmo padrão, né, ele subindo, ó, sempre tem a suba aqui mais aguda, vamos dizer assim, tá? Porque esses períodos a gente tem que aproveitar, né? Porque como a gente fala que o nosso robô é reciclador, a gente tem que aproveitar esses momentos que elas estão subindo aqui para a gente fazer o dinheiro para depois, quando elas caírem, a gente entregar menos, né? Então vejam que aqui ficou bem correlacionado na queda, ó, aqui também, aqui também, aqui também, certo? Ó, vejam que depois essa moeda aqui teve um pouco de suba, depois ela corrigiu, assim como está acontecendo com o Bitcoin, tá? Então vejamos que essas aqui estão bem melhores correlacionadas com a alta correlação e alto coeficiente de variação, certo? Então vamos lá, a mesma coisa, tá? Então a gente tá observando o mesmo padrão delas subirem, e quando cai, ó, essa aqui, ó, começou a cair antes, essa aqui começou a cair antes, essa começou a cair antes, essa também a mesma coisa, ó, tá? Então, mesmo que se a gente tivesse com nesses casos aqui, com um stop baseado no filtro do Bitcoin, né, elas só seriam estopadas, né, teoricamente, quando quando o Bitcoin caiu. Mas na realidade a gente vê que teria estopado pela operação já, tá? Então a gente vê que elas estão se movimentando aqui nesses casos aqui, né, mais rápidas que o Bitcoin, tá? Inclusive hoje eu percebi também isso, né, que
elas caíram antes do Bitcoin começar a cair bastante também, né? De ontem para hoje teve uma alta significativa de 10% e depois ele caiu, né? E as altcoins elas começaram a cair um pouco antes, tá? Então vejam, mesmo comportamento, né? Começou antes, aqui também, ó, aqui também, tá? Todos com o mesmo, né? Com as mesmas variações. Olha como é muito correlacionado, tá? Altas, ó, quando o Bitcoin está subindo, né? Não na mesma proporção, assim, digamos, né? Com a mesma correlação que ele tem com a alta, vejo, mas como o Bitcoin vinha crescendo muito, eles acompanharam na sua, né, de acordo com cada característica de cada uma das moedas. Então vejo que o Bitcoin que tem mais correlação e realmente ó, o gráfico dela é muito parecido com o gráfico do Bitcoin. Certo? Então a mesma coisa, ó, nós tivemos altas aqui, já vinha com alta, subiu, depois subiu mais, aqui a mesma coisa, ó, aqui também. Então vejo que tem períodos, né, que o Bitcoin vem subindo e as moedas começam a subir depois ou já iniciaram uma tendência de alta mais definida, já que desde janeiro ele vinha subindo bastante, né? E aqui na queda, né, todas estão tendo ó, as mesmas correlações de queda, né? Lembrando que essa aqui, ó, por exemplo, começou essa e esta, né? Todas essas aqui começaram quando o Bitcoin começou a cair. Então vejam que tem uma leve diferença daquelas outras que eu já apresentei ali, tá? E essa aqui teve essa que não ficou correlacionado com o Bitcoin aqui, tá? Foi uma movimentação dela própria, né? Não sei por quê, porque eu não estudei isso aqui. Às vezes pode ser até uma questão de pump dump, tá? Mas eu acredito que nessa moeda não é o caso, certo? Então vamos ver de novo a mesma coisa, ó, vem subindo, né? A subida e vejam a intensidade da subida, né? Que a subida sobe muito devagar e depois cai muito rápido, né? Isso a gente já tinha visto, tá? Essa aqui começou a cair antes, essa aqui começou a cair antes, tá? Essa aqui começou a cair quando o Bitcoin caiu, essa aqui começou a cair muito antes ainda, ó, tá? Isso também é uma característica da moeda, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode tirar, separar essas moedas que tem correlação, mas não ficam bem encaixadas, por exemplo, no gráfico do Bitcoin, seja para alta ou principalmente para queda. Então a gente pode, né, começar a selecionar mais essas moedas, né? Então, já que eu fiz um ponto de corte em 85 e 50, a gente pode começar a estudar, fazer um corte em 80, ver melhores moedas que se adaptam a um cenário, tá? Que tem as mesmas características e colocar o nosso setup baseado nisso, tá? Isso eu acho uma coisa muito interessante, muito válida, tá? Vamos seguindo aqui, né? Essa aqui também subiu bastante, tá? Essa aqui começou a subir, tá? Subiu, todas elas, ó, vem subindo, também mais devagar, ó, teve a queda, essa impactou menos, tá? Essa aqui teve a queda também, ó, começou antes, tá? Essa aqui começou um pouco antes, essa aqui começou antes também da queda, então isso é importante da gente ver também. E vejam que essa STX, tá? Ela teve um comportamento pós a queda diferente do Bitcoin, tá? Ela tem correlação porque esses momentos aqui, ó, deixam ela mais correlacionada, só que ela subiu e não desceu que nem na mesma proporção que o Bitcoin, né? E ó, vocês vejam que ela está mais estável aqui e o Bitcoin agora vem subindo, tá? Então vejam que essa aqui, né, começou a subir também a mesma, ó, na mesma proporção, na mesma hora, ó, essa aqui também. Então essas coisas, esses detalhes, né, isso que eu não estou nem trabalhando com os dados ainda, né, eu estou trabalhando só com o gráfico, tá? Eu acho bem importante a gente conhecer e para a gente se adiantar, né? Já que a gente tem agora um robô com mais ferramentas, né, a gente agora começa a melhorar, né, tentar melhorar os nossos trades, pegando aquelas moedas que são melhores para o nosso tipo de trade, tá? Aqui a mesma coisa, ó, elas vieram subindo também, ó, vejam que elas
começaram a subir mais intensamente bem depois, só depois dessa suba aqui do Bitcoin, né, mais aguda aqui. E aqui na queda, ó, elas começaram a cair, então tiveram o mesmo resultado. Essa aqui, ela teve um comportamento diferente, certo? Mas ela caiu também, tá? Mas foi diferente, mas vejam que ela acompanhou essa queda aqui, ó. Certo? Ó, aqui também subiu um pouquinho, ela subiu. Então, por isso que elas são correlacionadas, mas não quer dizer que elas vão fazer a mesma coisa que o Bitcoin, né? Elas podem fazer a mesma coisa que o Bitcoin, só que de repente mais intensamente num certo momento e em outro momento menos intensamente, certo? Aqui também a mesma coisa, essa aqui começou a subir bem antes, tá? Essa aqui subiu no mesmo período que a maioria, então vejo como elas são mas muito correlacionadas, tá? Ó, aqui, ó, começou a cair, aqui, essa daqui começou a cair mais para cá, essa aqui começou a cair também mais para cá. Claro que a gente sabe, né, que talvez não tivesse trades nessas moedas aqui, hoje a gente tem mais coisas para a gente se defender, mas, né, a gente teria stops aqui, então são coisas que a gente começa a notar melhor olhando graficamente, tá? Enfim, pessoal, esse vídeo eu fiz mais curto, mais sucinto, né? Falei um pouco mais rápido também, mas não menos importante, que é para fazer. Vejam como a alta correlação com baixo coeficiente de variação, né, que eu separei, ela teve muito mais, imensamente mais correlação com o Bitcoin. Tá? Diferente das moedas com alto coeficiente de variação. Certo, pessoal? Vou partir para 2 vídeos depois ainda, né? Falando de baixa correlação e alto coeficiente de variação, e baixa correlação e baixo coeficiente de variação, e aí vamos analisar mais, né? Esses gráficos, a quantidade de moedas para essas outras duas é muito maior, né? Eu não lembro de cabeça agora aqui, mas eu passei no vídeo ontem, tá? Então a gente vai ter mais gráfico, eu vou tentar fazer da mesma forma sucintamente e depois tentar achar uma maneira, né, de agrupar moedas que tenham mais similaridades, né, de variação com o Bitcoin ou não, né, ou aquilo que vai agregar melhor aos nossos trades, aos meus trades principalmente, né, que as moedas cada um vai escolher, né, da forma que quiser e de acordo com seus setups. Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais.